Antes, irmãos, da leitura do texto bíblico, eu gostaria aqui de dizer que o mês de abril, nós, como falamos, damos ênfase à escola bíblica dominical. A EBD, que chamamos assim, é a melhor e a maior escola, de fato. É a melhor escola e a maior escola. Hoje, irmãos, é quase que impossível contabilizar quantas pessoas passam pela EBD, estudam a palavra, nas igrejas que permanecem com a escola bíblica dominical, porque algumas delas, lamentavelmente, não as históricas que chamamos, mas tem igrejas que deixaram a escola bíblica de lado e não fazem, não realizam mais, e isso está trazendo prejuízo certamente, muito grande, muito danoso à saúde espiritual desses que participam dessas igrejas, que os líderes entenderam em não poder ter mais escola bíblica dominical. Mas ela é uma das marcas, irmãos, dessa igreja. É um valor para nós, a EBD. E desde que ela surgiu, a EBD, que temos hoje nos moldes, bebe lá da sua história, do seu nascimento, em 1780, século XVIII, sob a idealização de Robert Hakes, que foi lá naquele contexto da Inglaterra, onde ele, vendo meninos, juniores, naquele período da Revolução Industrial, e muitas vezes iletrados, mas trabalhando, tendo uma carga horária de cerca de 14 horas, professores de história que estão aqui, e tinham só o domingo de folga, e alguns deles viviam em situação muito carente. E o Robert Hakes, então, idealiza a escola bíblica dominical, um momento onde esses alunos, essas crianças, esses meninos inicialmente, eles pudessem estudar a Bíblia, pudessem também ter aulas, porque o Hakes era professor, aula de matemática, aula de inglês, e aula de outras disciplinas, e ter um alimento num domingo pela manhã, lá na Inglaterra. Isso, irmãos, ele não tinha ideia, o Hakes, do que poderia, a proporção que poderia tomar. E hoje a escola bíblica dominical é uma realidade em todo o mundo. Em todo o mundo onde nós temos a influência do cristianismo. E, irmãos, a escola bíblica dominical, ela então está inserida num contexto amplo, educacional, denominado educação cristã. Por isso que temos uma educadora cristã, irmã Rosiane, que foi inclusive minha colega de formatura, eu formando em teologia, e ela formando em educação cristã. Por isso que temos uma educadora, para que através da educação cristã, junto com uma equipe, junto com você que faz parte da docência da escola bíblica dominical, nós possamos então ter o ensino da palavra, o ensino da Bíblia. E eu gostaria, irmãos, aqui, de forma muito objetiva, mas eu vejo como importante trazer nesse dia a fala de alguns irmãos que puderam, um tempo atrás, eu solicitei que pudessem falar sobre a EBD. E o texto, a EBD em minha vida, ele é da Lauda, o texto é maior, eu terei apenas uma citação, é uma crônica de Paulo Rubens Araújo Oliveira, que nasceu em 1974, faleceu em 2008, em setembro de 2008, foi o grande teste para mim quando assumia, no ano que eu assumia essa igreja, ter próximo a uma celebração de conferência, a primeira conferência de aniversário da igreja sobre a minha direção, ter o impacto, fomos assim impactados profundamente, ficamos desolados com o falecimento trágico do Paulinho. Aqui temos seus familiares, a irmã Lourdes, não sei se está aqui presente, está aqui, irmã Lourdes, Ana Lídia, e os demais familiares.
E aquilo ali foi um teste, uma prova para o meu ministério. E eu, durante 10 anos, Sara, durante 10 anos eu publiquei em rede social, não é? Sempre a homenagem quando chegava nesse período de mês de setembro, né? Lembrando aquele jovem, o Paulo Rubens. E ele apresentou essa crônica em 27 de abril de 2008, em ocasião do culto de encerramento do mês de EBD, aqui na igreja, naquele ano de 2008. E ele fez essa citação: nunca me impressionei por igrejas do oba-oba, e nem pastores de sopros, pois foi na EBD que tive e tenho as maiores e melhores experiências cristãs, não é? Cito também o que registramos no boletim dominical da PIBA, quando tínhamos impresso, não é? No dia 21 de 4 de 2013, a citação de Victor Mateus Teles Lima, hoje é diácono no estado probatório, à época era vice-presidente da nossa juventude. E o Victor Mateus disse: a nossa denominação sempre valorizou o ensino da Bíblia, não por tradicionalismo, mas por entender sua magnitude, e nunca deixou essa organização morrer. O ensino da palavra jamais pode ser esquecido, mesmo em tempos que o mais valorizado é o sentir e o prosperar. Não podemos dizer que somos verdadeiros cristãos se não conhecemos as Escrituras Sagradas. E também no boletim de 27 de abril de 2014, um ano depois, a Emília Sevino Nogueira, ela fez um texto, não é? E eu retirei essa parte, essa citação do texto que ela colocou, dizendo: desde criança ouço que a escola bíblica dominical é a maior e melhor escola do mundo, e concordo, é a maior e melhor, porque o dono da escola é Deus, e mesmo a diretoria sendo no céu, todo aluno tem acesso ao dono a qualquer momento. O autor do livro-texto é o Espírito Santo, que também é o orientador pedagógico, já que orienta pessoalmente professores e alunos. E o perfeito exemplo de professor é o próprio Jesus Cristo, que nos mostrou como ensinar, com a autoridade de quem vive o que ensina. E também, irmãos, no boletim de 2018, algumas citações foram feitas no nosso pedido por alguns membros da igreja. Eu trago alguns. Leide Maria Santos, que é secretária da igreja, também nos coopera com a classe de crianças. A EBD é base do meu crescimento espiritual. Desde que converti, cada domingo é um aprendizado da palavra de Deus para a minha vida. Jorge Siqueira disse: após a minha conversão, a EBD foi a base para o meu crescimento espiritual, além do acompanhamento dos irmãos que me adotaram como filho na fé. Marta Souza, esposa do irmão Gilton, né, disse: é uma escola essencial para a vida de todo cristão, onde as provas são realizadas fora de sala de aula, no nosso dia a dia. E quem aprova não é o professor, mas sim o próprio Deus. Diácono Décio Gueiros disse: como aluno, nos primeiros anos de convertido, foi fundamental para me firmar no Evangelho e na igreja. Depois, como professor de adolescentes e jovens, pude aprender mais ainda. Então temos aí um pouco, irmãos, do que esses irmãos falaram sobre a escola bíblica dominical, e que nós, ó Deus, nos dê a graça de termos sempre, não é, o que falar de bom em nossa igreja da escola bíblica dominical. Temos que avançar, claro, não é? Melhorar não apenas estruturas, mas podermos entender de que há uma capacitação contínua. É algo que você tem sua formatura numa graduação, numa pós-graduação, mas Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável que nós estudamos sempre, tá certo? Sempre. O que nós podemos fazer aí é dando as condições que os professores se empenhem cada vez mais, o material a ser escolhido para ajudar no comentário
da Bíblia sejam os melhores possíveis. E aí nós vamos à palavra, uma vida dedicada à palavra de Deus. E aí leio o texto de Esdras 7:10, os irmãos acompanhem aí na tela ou na sua Bíblia. Diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Ainda leio a nova atualizada de Almeida, que diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. 70 anos de cativeiro, irmãos, babilônicos já tinham se passado. Nós sabemos que o Reino do Sul, que tinha como capital Judá, o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, que era o Reino de Judá, ele foi levado, boa parte, principalmente jovens, as mentes pensantes e outros, para o cativeiro babilônico. E tinham se passado 70 anos. E agora nós temos um outro contexto. Esdras foi a Jerusalém e retorna a Jerusalém no reinado de Artaxerxes I, que reinou em 465 a 424 a.C. E percebemos que Esdras era sacerdote, era escriba também, porque era versado na lei, ele copiava a lei, era escriba, tinha o conhecimento da lei, mas ele foi para ajudar, ensinar a lei de Deus, reformar o templo, que estava em ruínas, não é? Lembramos que Neemias foi o instrumento nas mãos de Deus para reformar o muro, que estava também em ruínas, mas Esdras tem o seu ministério voltado para reformar o templo de Jerusalém, que com a invasão de Nabucodonosor anos atrás, 70 anos atrás, o templo estava destruído, estava desolado, e também Esdras foi restabelecer o culto. Como sacerdote, o templo não estava sendo usado para o culto, e ele como sacerdote foi também restabelecer o culto em Jerusalém. Nós temos aqui, irmãos, nesse texto que lemos, Esdras 7:10, alguns fatores a levantar em relação a uma vida dedicada à palavra de Deus, que usamos o exemplo de Esdras. O primeiro aspecto a ser destacado é que ele dedicou sua vida para conhecer a palavra de Deus, para buscar a palavra de Deus. Ele procurou conhecer o texto sagrado. A lei do Senhor que cita aí, não é como temos hoje a Bíblia, com o Novo Testamento. A lei do Senhor eram os mandamentos, era o Pentateuco, não é? Alguns profetas até nem tinham ainda no que nós chamamos de lei do Senhor, mas era o texto sagrado, podemos dizer, que era referencial para culto, para ensinamento, para que os sacerdotes e principalmente escribas também pudessem ali passar para o povo como instrução vinda de Deus. E Esdras era um estudioso das Escrituras. Ele se debruçava, ele se dedicava no estudo das Escrituras. Ele examinava, irmãos, minuciosamente a palavra de Deus. Algo que nós devemos fazer sempre. Não apenas, e principalmente nós pregadores, nós professores de EBD, os que ensinam, não buscar o texto bíblico apenas para isso. Mas, independentemente desse fazer, buscando fazer para ensinar, nós buscarmos a palavra de Deus, como alguém já disse, como uma carta que foi escrita para nós e que nós precisamos ali estar sempre examinando, sempre olhando. A nova geração não conhece as cartas, não é? Ou sabe, mas não utilizou, como alguns aqui, eu creio que não estou sozinho, que na época de namoro, noivado, distante, quem sabe, da amada, a gente fez cartas, não é? E mandava pelo correio. Algumas mesmo eu enviava de João Pessoa, não é, para cá, e elas chegavam, né? E eu recebia também.
E até um tempo desse, não é que eu não vejo hoje, mas elas estão lá guardadas, não é? Elas fazem parte da história. Mas até um tempo desse, não é? A Poliana, minha filha, estava olhando e disse: puxa, pai, era mesmo, estava muito amarrado mesmo, era muito gamado, né, na mãe, não é? E quem é que não sabe que a gente precisa, irmãos, de estar sempre olhando esse livro, essa carta que Deus nos deu, com toda a paixão, buscando amar o livro, estudar o livro, conhecer o livro. Ele conhecia, Esdras, a palavra de Deus e o Deus também da palavra. Então esse é um primeiro aspecto a ser destacado. Ele dedicou sua vida para conhecer a palavra de Deus. O texto diz: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Irmãos, as heresias, elas são refutadas com o conhecimento da palavra. Quando nós estudamos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, e as heresias elas surgem no meio do cristianismo, no meio da igreja, muitas vezes, seja local ou seja no âmbito nacional, denominacional, nós precisamos refutar com a palavra. Porque tem muita coisa aí surgindo, não é pouca, que desvirtua, sai do caminho daquilo que as Sagradas Escrituras colocam em relação à sã doutrina. Então, através do conhecimento da Escritura, nós precisamos e devemos refutar, combater, não é, esses ensinos heréticos que surgem, vez por outra eles surgem no meio. Hoje mesmo nós percebemos como praticamente um brincar com as coisas de Deus, sabe? Há situações que nós vemos em internet que às vezes colocam-se ali, mas eu penso que não tem a dimensão de que eles estão brincando com fogo. Porque é muito sério alguém chegar e dizer que está falando em nome de Deus, se Deus nunca disse nada àquela pessoa. E se traz profecias, e nós cremos de que os dons eles não cessaram. Nós não somos particularmente cessacionistas, Igreja Batista não, mas sabemos que algumas coisas têm acontecido que desvirtuam. É um fogo estranho, é um ensino herético, e algo precisa ser tomado, porque muitas vezes o que acontece traz um dano muito grande ao evangelicalismo brasileiro. Muitas igrejas abandonaram o estudo sistemático das Escrituras. Abandonaram mesmo, fecharam a escola bíblica. E nós sabemos que, lamentavelmente, isso começa com a liderança, com o pastor. Às vezes no afã de ter no culto, e o culto é uma bênção, nós não estamos aqui para mensurar o que é melhor, se é a escola bíblica, se é o culto coletivo, se são as reuniões. Não, todos são importantes, mas no afã de muitas vezes ter a aglomeração, o ajuntamento, então se tira a EBD. Até porque muitas vezes dá trabalho você capacitar, você instruir, você lidar com valores que precisam ser passados ali, desde a mais tenra idade, como nós temos aqui, do berçário, até a fase adulta. Mas percebemos, irmãos, que quando falta o ensino fiel das Escrituras, o povo cai no erro, nós entramos em erro, nós ficamos vulneráveis, nos desviamos facilmente das verdades da palavra de Deus, se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus. Então esse é um primeiro ponto a ser destacado. Segundo, irmãos, nós percebemos em Esdras que ele dedicou sua vida para praticar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é bom. Conhecer a palavra de Deus, o texto sagrado, é fundamental. Mas se ficarmos só aí, vamos ser só sabedores, conhecedores, mas não vamos ser praticantes. E a palavra de Deus nós estudamos não para conhecimento por si mesmo. Nós conhecemos para viver a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus. E ela já dedicou sua vida para praticar a palavra. Veja o que é que diz o versículo 10 também. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la.
a viver a palavra de Deus. A ideia aqui é de cumpri-la. Cumpri-la, ou seja, ter um compromisso de cumprir a palavra de Deus, de obedecê-la. Os seus ensinamentos precisam ser obedecidos dentro de uma análise interpretativa, contextualizada, mas sabemos que a Bíblia é a própria, não existe melhor comentário da Bíblia do que o da própria Bíblia. A junção de ensinos em toda a Bíblia, em toda a Escritura, nos dá a base para que possamos praticar as Escrituras. E, irmãos, parafraseando aqui, não é? Alguém que disse que o único lugar, não é, que o sucesso vem antes de trabalhar no dicionário, não é? Eu trago também que o único lugar que bênção vem antes de obediência é também no dicionário. É o único lugar onde alguém que deseja ser abençoado, que bênção, né, vem antes de obediência, é no dicionário. Porque tem aquela forma gradativa, não é? De todas as letras e os conceitos que vêm. Mas, irmãos, se alguém deseja bênção e ser abençoado, precisa obedecer. Não existe bênção sem obediência à palavra. Não existe. Percebemos então, irmãos, que Esdras não era apenas um estudioso das Escrituras Sagradas. Ele vivia o que ele ensinava. Ele vivia o que ele pregava. E isso é fundamental. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque D.L. Moody, que era um pregador inglês, não é? Com cerca de 120 quilos, mas era um homem que tinha uma pregação, era um avivalista e um evangelista em potencial. Não fez seminário, não cursou um seminário teológico, mas pregava como ninguém. E ele disse que de 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. 99 lerão o cristão. De 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. 99 lerão as nossas vidas. Eles vão olhar para nós, e é impressionante como às vezes a gente ouve de gente que não é crente, não é evangélico, dizendo que crente age desse jeito. Como é que sabem, hein? Eles sabem como nós devemos nos comportar. Qual deve ser a nossa conduta. Não algo assim, automatizado, feito para impressionar, não. Natural, irmãos. Porque as coisas que são feitas forçosamente, como se fossem assim para a gente demonstrar que é melhor do que outros, não flui assim. Naturalmente, no dia a dia, nós vamos impactando pessoas, elas vão olhando para nós, elas vão vendo a nossa conduta no trabalho, porque aqui na igreja todos nós estamos no mesmo barco. Mas quando a gente sai daqui, não é, para praticar o que estamos fazendo aqui, aí sim nós vamos pregar. Aí sim nós vamos ser professores em potencial. As pessoas lerão as nossas vidas, as nossas condutas. Muitos irmãos são ortodoxos. E a ortodoxia é boa, não é? Mas se ficarmos só na ortodoxia, que é crer no que é correto, no que é bíblico, no que é fiel às Escrituras, se ficarmos só aí, vamos ser bons conhecedores. Teremos uma boa teologia, irmãos, mas não seremos ortopráticos, ou seja, não colocaremos em prática aquilo que cremos. Seremos bons conhecedores da Bíblia, mas não praticantes das Escrituras. Não basta então conhecer, é preciso viver as Escrituras, é preciso viver a Bíblia. E Esdras dedicou a sua vida para não apenas conhecer as Escrituras, mas para praticá-la. Terceiro e último, Esdras dedicou sua vida para ensinar a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus, ele praticava a palavra de Deus e ele ensinava a palavra de Deus. Pois Esdras tinha decidido, diz o texto, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Note que Esdras segue
uma caminhada coerente. Ele conhece a palavra, ele estuda a palavra, ele pratica a palavra que ele estuda e ele ensina a palavra que ele estudou e que ele já praticou. Não cola, irmãos, e se alguém é pai aqui e já falou isso, não fale mais em nome de Jesus, porque não cola. Você chegar e dizer para o seu filho, ou para o seu aluno de escola bíblica, ou para alguém que está adentrando nos primeiros passos da caminhada cristã, dizendo: olha, faça o que eu falo, para não dizer mando, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não cola. Nunca colou. A partir do púlpito, aqui, até todos nós, se somos discípulos de Cristo, nós precisamos entender que para ensinar as Escrituras, precisamos de conhecimento e prática. Hoje, as universidades, as academias, não é como nós chamamos, elas nem mestre, às vezes, elas estão querendo. Elas querem o doutor, não é? Elas primam pelo doutorado. Aqui no Brasil, tudo bem. Mestrado habilita, é claro. Às vezes até você com especialização pode ensinar. Estou falando no nível de graduação e pós-graduação. E por que é que nós vamos pegar por baixo? E por que nós vamos nivelar por baixo? Então é preciso que alguém se dedique a ensinar e ensinar competentemente. É impressionante, eu digo aos obreiros, quando nos reunimos aqui, os obreiros da nossa igreja, eu digo, não cabe mais e nunca coube você chegar no púlpito, no caso nosso de pregação, que ensinamos quando pregamos também, mas são dois elementos diferenciados. Aqui ninguém está me perguntando nada, né? Eu não tenho questionamento, a não ser que vá surgindo aí na sua mente, que eu sei que está aí, não é para você me perguntar depois. Mas agora, enquanto prego, todos me acompanhando em silêncio, mas no estudo bíblico, irmãos, quando é bom mesmo, é quando há a participação da classe. Porque senão, se o professor for só no monólogo, só ali, tomando a palavra o tempo todo, e não houver a troca, não houver a pergunta, o questionamento, o estudo bíblico não tem êxito. E nós percebemos, irmãos, que para ensinar, precisamos ter a competência para. Não se admite hoje alguém chegar e ensinar trivialidades, superficialidade, é o que eu estava dizendo aos obreiros. Hoje com a internet, as pessoas olham e dizem, eu quero que o meu pastor, que é um desafio para nós, e não vamos conseguir isso, por favor. Não faça a mensuração por eles. Eu quero que o meu pastor, eu quero que o meu professor de EBD faça como eu estou vendo aqui com esse aqui na internet. Porque são bons, tem gente boa. Uns nem tanto. A oratória é bonita, mas nada. Quando vai espremer, nada. Mas o que nos prende a atenção aqui, irmãos, é que para ensinar é preciso saber. É preciso conhecer. Eu lamentava muito. E eu já disse, reitero, eu penso que eu nunca fui um bom aluno de ciências exatas, principalmente da matemática, que eu olhava assim e disse, meu Deus, quem criou esse negócio? Porque eu penso que os professores de matemática que eu tive, e se você é professor de matemática, não estou falando da matemática e de você, eles sabiam para eles. Eles sabiam o conteúdo, mas tinham dificuldade de passar o conteúdo. Eles não tinham o que nós chamamos de didática. Já as professoras, na sua grande maioria, e eu tive bons professores também de geografia, de história, mas as professoras nas aulas de português e outras áreas de humanas, não é? Porque também tem um perfil, né? Eu sempre fui mais de ler, não é? De letras, nada de cálculo. Elas já tinham uma paciência e uma habilidade, diaconisa Raquel. A aula, às vezes eu estudava, me permitam falar de mim um pouco, eu estudava porque tinha que estudar, mas muita coisa já estava aqui. Porque pela explicação, nós íamos guardando ali, nós íamos participando, e a aula era mais do que uma aula. Era, assim, algo maravilhoso, feito uma construção de saber.
Nós percebemos, irmãos, que Esdras dedicou então sua vida para ensinar a palavra de Deus. Esdras não retém o conhecimento da palavra de Deus apenas para si. Não retém apenas para si. Ele dispõe esse conhecimento, ele transmite esse conhecimento. Na visão de alguns educadores, eu sei que isso vai modificando, ele constrói esse conhecimento, porque na medida de que nós ensinamos, nós aprendemos também, não é assim? Nós aprendemos, reavaliamos. Então, ser cristão, dependente se é professor de EBD, estilo Mamorto, que só recebe e não deságua, e olhe que no Mamorto ainda tem vida. Até uns anos atrás pensava que não tinha vida, mas tem. Estava lendo, tem bactérias e algas que ali resistem a uma quantidade de sal 10 vezes mais do que a água que nós temos nos nossos mares. E se você já foi em Israel, não é? Ali está uma amostra de que aquilo que só se recebe e não distribui e fica paralisado, não tem como ter vida. Então o ensino precisa ser partilhado. Esdras dispôs o seu coração para ensinar a palavra de Deus ao povo. E assim, irmãos, foi também o ministério de Jesus. Porque não podemos falar, ou não devemos falar de Esdras, sem falar do mestre por excelência. Toda pregação pode começar com qualquer personagem bíblico. Mas, se temos bom senso na pregação, devemos terminar com Cristo. E Jesus ensinou como ninguém. Eu até numa semana teológica, um ano desse, promovida pelo CETEBAS, nosso seminário, eu perguntei ao professor Ney Ladeia, que é professor lá, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas à época ele estava aqui ainda na Igreja Batista Capunga, no Recife, e perguntei, no momento dos comentários, se ele via Jesus mais como professor, como mestre, né? Ou como um pregador. Porque Jesus tanto pregou como também ensinou. E ele disse, puxa, é uma pergunta interessante. E para ele, né, Jesus foi muito mais mestre, ensinou. E não é isso que nós vimos em Mateus, os capítulos 5 a 7, que é chamado Sermão do Monte. Mas ali, na realidade, irmão, de sermão não tem nada. Aliás, tem, mas tem ensino. Ali é ensino do início ao fim. Sermão por quê? Porque Jesus ele explanou, ele propagou, como estou falando aqui. Mas o conteúdo ali de Mateus 5 a 7 é ensino. A forma é ensino. Jesus sempre pegava algo para ilustrar, para que os seus ouvintes entendessem. Por isso que ele usava as questões do campo, as figuras do campo, da construção e etc. O ministério de Jesus, irmãos, foi amplamente dedicado ao ato de ensinar. E em Atos 5,42, e eu finalizo com esse texto, Atos 5,42 diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava a igreja lá no seu tempo primeiro, né, a igreja primieva, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A igreja não cessava, diariamente, ensinando e pregando, anunciando a Jesus Cristo. Como nós, irmãos, hoje, vamos chegar e dizer que não temos mais o que aprender das Escrituras? Mesmo que você já leu a quantidade de vezes que o diácono N. Matias, né, já leu. Porque durante o ano, hoje eu não sei como está, porque é saúde mais debilitada, mas durante o ano ele lê cerca de 2 a 3 vezes a Bíblia. Não é? Assim era também o nosso pastor Jabes Nogueira. O pastor Jabes tinha o costume de colocar no finalzinho lá, quantas vezes já tinha lido. E as Bíblias dele vinham. Eu lembro que ele falou um tempo para nós, lá atrás, não era nem pastor ainda, até era evangelista aqui, obreiro, seminarista, eu tinha lido 70 e poucas vezes. Não é? Como nós vamos hoje dizer que já conhecemos tudo e que não é necessário mais nada? Nos debruçarmos mais sobre a palavra, estudarmos a palavra. Louvado seja Deus
pela oportunidade que temos, irmãos, de estudarmos a palavra. Vamos amar a palavra de Deus, vamos amar esse livro, dedicar a nossa vida para conhecer a palavra, estudar a palavra, para praticar a palavra e ensinar a palavra. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a graça de Deus seja sobre nós, para que possamos jamais olvidar, nos esquecer da importância da escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? Vamos orar antes de darmos contornos finais a este culto. Senhor, muito obrigado. Nessa manhã que estamos, e colocamos, ó Deus, para a Tua igreja, aquilo que ocorreu com Esdras, o seu servo, dentro de um contexto diferente do nosso, mas o princípio é o mesmo, o de dedicação, uma vida dedicada ao conhecimento, à prática e ao ensino das Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque aqui em nossa igreja, nós temos procurado estudar a palavra, nós temos procurado conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra. Abençoa, Senhor, cada professor que voluntariamente, dominicalmente, e sabemos que para chegarem aqui e poderem fazer a exposição, há um empenho durante a semana, há uma busca para oferecer o melhor. Obrigado, Senhor, pelo o corpo docente e discente da EBD. Abençoa, Senhor, cada aluno. Faz com que os ensinamentos que temos nas Escrituras, eles calem profundamente, eles estejam marcados em nossa mente e nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.